Histórias de Vida é o programa dinamizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G Aveiro, um projeto sediado no Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima e cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu. Aqui são partilhadas histórias com vida dos participantes da nossa atividade Espaços de Ativação Comunitários, uma atividade que pretende aumentar os níveis de participação das pessoas na comunidade, o seu sentimento de pertença, partilha de habilidades e saberes. E como é que isto pode ser feito? Ora, de uma forma tão simples como convidar as pessoas a sair de casa e a colocar em prática o que tão bem sabemos e precisamos de fazer, falar com quem está ao nosso lado. Considerado pelos especialistas da Rádio Mundial como o mais velho sinal horário do mundo, era português e pertencia à emissora nacional. Foi utilizado pela estação oficial desde 1935 e ultrapassou o 25 de abril de 1974, passando a ser o sinal horário da RDP até 2003. Este era o sinal horário que a emissora nacional utilizava para indicar as horas dos radio-ouvintes. 3 segundos de silêncio, um sinal de áudio de 1 kHz, um bip longo que dura 1 segundo. A seguir vêm 5 segundos de silêncio e ouve-se o outro bip. Esta sequência repete-se 2 vezes e depois o sinal horário termina com um bip curto. Conseguem adivinhar qual o tema de hoje? Deixamos mais uma pista. Desde 2012 que, através da Unesco, o dia 13 de fevereiro tornou-se o Dia Mundial da Rádio. A data foi escolhida pois foi neste dia que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez, em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de 6 países. As primeiras experiências de radiodifusão, feitas por Marconi em 1894, abriram caminho para as inúmeras emissões de rádio dos dias de hoje. Em Portugal, em 1912 foi realizado o primeiro contacto com as companhias Marconi e foi no ano 1923 que foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia Sem Fio, precursoras das rádios de hoje. Presente desde cedo na nossa vida, a rádio marcou a forma como a informação era transmitida, dando aqui os primeiros passos para a globalização. Mas o melhor é ouvirmos aqueles que conhecem a rádio ainda antes da televisão e da internet terem aparecido e percebermos a importância que este meio de comunicação teve no seu dia-a-dia. Vamos ouvir os participantes dos Espaços de Ativação de Nariz? E estamos aqui com uma senhora que se chama... Maria Capô Bairros. Muito bem, muito gosto. Que idade é que tem? 79. 79. E de onde é que é? Nariz. Nariz? Aveiro. Ok, muito bem. Sabe que estamos a celebrar o mês da rádio. Sim. Com que idade é que começou a ouvir a rádio? Então, já desde nova, pois claro. Até íamos para o campo e ia lá um rapaz ter com a gente para ouvir as novelas. Nessa altura não havia televisão, só havia rádios. E ouvíamos as novelas por lá no campo. E não se lembra assim de nenhuma musiquinha? Não me lembro. Mais típica? Não de música, a memória não me dá para isso já. Era preciso passar, não é? Era. Ouvíamos e passávamos, o trabalho também não dava para a gente estar a aprender muito tempo. Houve algum momento assim importante da sua vida que tenha sido acompanhado pela rádio? Não. E hoje? Tem rádio na sua casa? Tem rádio, tem televisão. Houve rádio todos os dias? Rádio, tenho dias que ouço só de manhã os discos despedidos. Então houve discos pedidos. Então houve música. De vez em quando. Músicas antigas não me lembro. Até uma musiquinha assim, para partilhar connosco. Não sei música. Não se lembra? Não sei cantar nenhuma. Não sabe? Não. Mas rádio houve as músicas, os discos. Ouço. Quando dá para ouvir os discos despedidos de manhã, lá na cama, vou a tocar. Então, e diga-me uma coisa, e a rádio significa muito para si? Por exemplo, se não houvesse rádio? Se não houvesse rádio, então era uma tristeza. Muito bem, então é importante a rádio para si. Pois,
E na altura, quando era mais nova, qual era Quando era a mais nova, importância? quando era mais nova não podíamos estar a ouvir o rádio porque era só trabalhar no campo. Foi. Mas quando podia? Quando podia, tínhamos a rádio, mas não estávamos sempre ao pé do rádio. Ok. Muito bem. Então, e se nós disséssemos assim, complete esta frase, o que é a rádio para si? O rádio para mim é uma alegria. É uma alegria? É uma alegria, pois tanto o rádio a tocar é uma alegria. Como eu vivo sozinha é uma alegria. Pronto, muito obrigada. Obrigada também eu. Então, temos aqui mais uma senhora, Dona Margarida, não é? Sim, a ajudar-nos aqui a celebrar o dia da rádio, exatamente. E pode-nos dizer de onde é que é, Dona Margarida? Sou de Nariz, De Nariz. E a sua idade? a 77. 77 anos. E pode-nos dizer com que idade é que começou a ouvir a rádio? Sei lá, com alguns 17, 18. Que músicas é que passava na rádio? Radionovelas? Assim, alguma coisa que se lembra, que tenha-lhe ficado na memória? A novela de uma brasileira, que era, como é que se chamava? Olha, pois Passava agora, na rádio? passava. Era o Sinozinho Sim. e a, como é que se chamava a senhora, a outra? Que eram brasileiros. Olha, agora não me lembro. Mas então ouvia muita rádio, não é? Sim, sim, eu ouvia. Ok. E houve algum momento assim importante, mais especial da sua vida que tenha sido acompanhado pela rádio? Era tudo bom. Eu gostava de ouvir o rádio. Era tudo bom. Com aquelas cantigas antigas, pois, dos ranchos folclóricos e antigos. Era muito bonito quando dava esses ranchos. E hoje tem rádio na sua casa? Tenho sim. E continua Eu a agora ouvir ouço rádio? rádio todos os dias. Da manhã às 6 da manhã já acendo o rádio. Gosto de ouvir e chamarem para lá e a fazerem as dedicatórias. E tenho sempre o rádio aceso até me levantar, desde as 6 até às 7h30. E se pudermos voltar atrás no tempo, qual é a importância que a rádio assuma como antigamente e hoje? Eu acho que está mais, como é que eu ia dizer, mais outras coisas que não dava de antes, não é? Mas é mais importante para si hoje ou antigamente, sim, quando sim. era mais nova? Sim, hoje é melhor, hoje é melhor. Mas porquê? Porque tem outras coisas, tem outras cantigas, tem, pronto, outras coisas mais modernas. Se disséssemos, para completar esta frase, a rádio, o que é a rádio para si? É bom para a gente espairecer também. O que é que significa para si, assim, uma palavra? Sei lá, a rádio é boa para a gente espairecer, para tirar ideias, às vezes temos ideias que não devemos ter e assim a rádio tira-nos tudo da ideia. Pois. Ok, pronto. Muito obrigada. Tá. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio. Muito bem.
Graciela. Em silêncio, Albertinho. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziela, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonta, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza. Então, temos agora connosco o Sr. António Filipe, que vem nos ajudar aqui a celebrar o Dia da Rádio. Sr. António Filipe, vem de onde? Eu venho de Nariz, onde resido, mas sou natural da Palhaça e vivi 33 anos na capital. Portanto, após a pré-reforma, regressei às origens, não é? Estou quase a fazer 86 primaveras, agora farei no dia 26 de cá. E muito bem feitas. Bem, dentro do possível. Sim, e diga-nos uma coisa, Sr. António Filipe, e muito obrigada. Com que idade é que começou a ouvir a rádio? A rádio, comecei a ouvir, portanto, deveria ter cerca de 7, 8 anos, em casa dos meus pais, não é? Em que, depois... A rádio era um dos entretenimentos, não havia televisão, portanto nós tínhamos, nem todas as pessoas na aldeia tinham eletricidade, nós tínhamos eletricidade, tínhamos rádio também, e ouvia-se os noticiários e havia-se música da emissora nacional, o Rádio Globo Português, etc. Portanto, já lá vão... Enfim. E qual era o nome das estações que ouvia? Se lembra assim de alguma? As estações que eu via era a Emissão Nacional e o Rádio Clube Português. Okay. E o que é que passava assim na altura, na rádio, que tenha-lhe ficado assim na memória, assim alguma música, alguma radionovela, assim, bem, mais tempo, importante? No princípio ainda não havia rádios novelas, as telenovelas começaram a aparecer também mais tarde, e também na televisão. Mas... que nós víamos era, enfim, o folclore e os noticiários, sim. Não é? E houve assim algum momento importante, assim, que tenha ouvido assim, que a rádio tenha sido assim, o seu pilar? Foi o fim da guerra, o fim da Segunda Guerra Mundial, foi, é claro, quando a Alemanha perdeu a guerra, houve de facto... Foi, enfim, através da rádio que se começaram a saber essas primeiras notícias, não é? Pois, então foi assim um grande impacto. Sim, na altura foi porque as pessoas estavam receosas que fôssemos também atingidos, não é? E continua a ouvir rádio? Sim, ouço muito a RTP1, portanto, a radiodifusão, ouço muito, até mais que a televisão, ouço muito música, noticiários, etc. E se pudéssemos voltar assim atrás, fazermos aqui uma comparação, o que é que a rádio significa assim para si, no antigamente, quando era mais novo, e hoje? Bem, hoje a rádio está mais diversificada, não é? Porque antigamente havia limites, como sabe, limites nos programas, não é? Hoje, todos os dias das 11 ao meio-dia há vários programas, que eu não ouço todos, mas há programas sobre diversos temas, não é? E isso enriquece o conhecimento da opinião das pessoas em geral, não é? Muito bem. Então, só assim para terminarmos, o que é que a rádio significa para si? A rádio para mim é importante porque nas horas que eu gosto muito de ocupar o meu tempo, como eu não tenho ocupação, não é? Porque já estou na reforma há muitos anos, a rádio é uma companhia, e demais, como eu agora vivo só, é uma grande companhia minha, não é? É assim, ok, obrigado. Muito obrigada, sim, obrigado pela sua participação. Também.
Ok. E continuação. Muito obrigado, eu também. Boa tarde. Obrigada. E estamos hoje com a Dona Maria Rosa, que vem ajudar-nos a celebrar o Dia da Rádio. Sim, senhor. De onde vem? Nariz. E a idade? Ai, vou fazer 90 anos, amiga. E com que idade é que começou a ouvir a rádio, Dona Maria Rosa? Ai, agora não sei, amiga. Eu gosto muito de ver, não sei. Mas seguro que... Em pequena não ouvia, seguro que os pais era só campo. Sim. E o que é que passava na rádio nessa altura, nessa estação? Passava cantigas lindas, antigas e assim. E eu gostava de ver. Ainda hoje voto. Lembra-se de alguma música? Ai, amiga, não. Gosto de ouvir, mas não me lembro. Ou alguma notícia que tenha sido assim um impacto grande na sua vida? Não, graças a Deus nunca. Está bem. E a rádio? Tem sido uma companhia para si? É a minha companhia durante a noite. Isso é a televisão. Então ouve rádio todos os dias? Todos os dias, à noite ouço. E diga-me uma coisa, se pudéssemos voltar atrás, antigamente e hoje, o que é que a rádio significa para si? Antes era uma tristeza, agora é uma alegria. Eu às vezes estou na cama e lembro-me, tenho na mesa de cabeceira e lembro-me de botar ali e distraio muito com isso. E antes, quem é que ouvia rádio antes, minha senhora? Quem é que ouvia rádio? Era escola e campo, escola e campo. Quem é que havia algum rádio antes? Então, havia, mas quem ouvisse? Ou mais a gente tinha aquele horário de escola, ter com os pais ao campo. Nada mais. Até os tiravam da escola, de antes. Eu lembro-me de bem tirarem os filhos da escola para ajudar os pais. E o que é que a rádio significa para si, Dona Maria Rosa? A minha companhia e a alegria. Dá-me, ao menos, distrai mais. Distrai mais com o rádio assim. Durante o dia não. Durante o dia não o vejo porque vou para o sofá e fico lá. Sim. Alguma cantiga assim que queira partilhar connosco que ouça? Tem cantigas antigas bonitas. Tem, ai. Antes era o Marco Paulo, eu gostava muito de ouvir. O António Calvário, acho que era o António Calvário, já faleceu, creio que faleceu. Também gostava de ouvir cantigas antigas. Agora essas modernas agora eu nem entendo nada do que dizem. E dessas antigas, o que é que se lembra? Ai, cartas de amor e muitas coisas agora não me lembro muito. Mas as cartas de amor lembram-me sempre que ainda hoje toca no rádio. Pronto, muito obrigada. Nada, coração, saudinha para nós todos. E para si também, obrigada. Esperamos que estejam a gostar. E quem sabe também a recordar momentos marcantes ou mesmo especiais que tenham tido na companhia da rádio. Vamos ouvir agora a música Radio dos Azeitonas. Smartphone, synchronize, Mac, hypnotize, download, cha, já te chamo, cá te espero que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vou, pai já vou, que isto já sincronizou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu. Radio acabou de dar no meu radio, e se não me engano era estéreo, ouvi eu lá no meu radio. Smart S, iOS, sai daqui, desaparece. Upgrade, ai meu Deus, como é que eu hei? Mãe já vou, pai já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello Fight, fica logo louco pai. Kika, tablet, diz cassete, discoteca, diz que não quis a cassete, ainda nem rebobinou. Diz mas é que música era que ainda agora deu no meu. Diz mas é que música era que ainda agora deu. Radio acabou e o meu pai não ouviu. Quase que garanto que era estéreo, ouvi eu e o meu pai gostou.
Estamos de volta para ouvir mais alguns testemunhos. Então, eu sou o Mário Silva Santos Pereira, sou natural da freguesia de Amoreira da Gândara, concelho da Nadia. Vim para Nariz, casei em Nariz em 1973, dia 14 de abril, está a fazer 49 anos. E estou em Nariz, tenho 72 anos já feitos. E é isso, 49 anos, que maravilha! Está a fazer, dia 14 de abril. Que bom! Graças a Deus. Que bom! Então, hoje vou-lhe colocar aqui algumas perguntas relativamente à rádio, uma vez que no dia 13 celebramos o dia da rádio, ok? Portanto, com que idade é que começou a ouvir rádio? Eu lembro-me que era relativamente novo ainda, sei lá, 12, 13 anos, e ouvíamos num transistor pequenino, que eu ouvia, lembro-me desde essa altura que de vez em quando ouvi. E pronto, o transistor no início, aqueles rádios pequeninos que às vezes até se metiam no bolso, e gostava de ouvir rádio. Depois nessa altura já havia televisão, embora no início, não é? Porque foi em 57 que veio a televisão, mas até ali eu lembro-me de ouvir qualquer coisa na rádio que tínhamos. Depois fui ouvindo, de vez em quando. A televisão era só à noite, porque era preciso ir porque era necessário ir ao café ou ver a televisão. Por isso, só a partir aí dos 16, 17 anos, para ver um filme ou outro, é que íamos à televisão. O resto era sempre rádio que ouvíamos, não é? Claro. Eu ia lhe perguntar o que é um transistor. É um rádio pequenino, é isso? É um rádio pequenino a pilhas. Okay. Tinha os tais transistores, chamavam naquela altura, não sei, eu não percebo nada disso, mas era um rádio pequenino, aqueles pequeninos de bolso e a pilhas. Ok, obrigada. Lembra-se do nome das estações de rádio que ouvia? Nessa altura era mais o Rádio Clube Português e a Rádio Renascença. Ok. Ainda continuo a ouvir a Rádio Renascença, sempre que vou no carro. Normalmente ouço a rádio, quando levo ligado, claro, mas ouço todos os dias as notícias das 7 na Rádio Renascença, ainda na cama, e depois é que me levanto. Por norma, é esse o meu ritmo diário. O que é que passava na rádio? Olha, gostávamos muito, pronto, também ouvia as notícias, havia os discos pedidos, havia os parodiantes de Lisboa no Rádio Clube Português. Os? Parodiantes de Lisboa. O que era isso? Era na hora do almoço, mais ou menos, que havia umas anedotas, umas paródias, por isso é que eram os parodiantes. E assim umas coisas engraçadas, como, por exemplo, às vezes me lembro o nome, que era o quê? Pronto, agora é difícil, porque isso já foi antes de eu ir para a tropa. Isto já foi em 1970. Por isso, antes disso é que eu vi essas partes mais dos parodiantes. Depois as coisas foram-se perdendo, mas ainda utilizamos umas frases que ainda dessa altura, não é? Agora é preciso pensar um bocadinho para algumas frases que de vez em quando eu ainda não utilizo em determinados contextos. Ok. Ouve-se falar também muito em radionovelas. Era algo que também ouvia? Não tanto, porque era dentro em horas mais de trabalho, não é? Okay. Isso, não sei se à noite era mais testemunhos e despedidos e qualquer coisa assim do género. O futebol, eu embora gostando do futebol, mas não gostava de ouvir na rádio. Houve algum momento importante da sua vida que tenha sido acompanhado pela rádio? Eu procurei, dentro das possibilidades, claro, estar minimamente atualizado, saber dos acontecimentos, não estando toda a hora a ouvir, mas gostava de ter conhecimento disso. E soube do início da Revolução, no dia 25 de Abril. Por acaso até ouvi que havia qualquer coisa, os movimentos logo de manhã, e tinha que ir ao médico buscar uma alta para ir trabalhar, porque tinha estado com gripe nessa altura, uma constipação, qualquer coisa, e que o médico é que disse, não, esses movimentos é uma revolução que está a decorrer. 4h30. O movimento das Forças Armadas difunde o seu primeiro comunicado
através dos microfones do Rádio Clube Português. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessário. Eu sou pela rádio da morte do Oliveira Salazar. Isso estava na tropa, na semana de campo, era radiotelegrafista e sou pela rádio. Pronto, já era diferente, uma rádio diferente. Pronto, um ou outro acontecimento, mas que tenha marcado, não sei, só tinha que analisar com mais... com mais tempo. Radiocaligrafista, é isso? Telegrafista. Radiotelegrafista, ok. O que é isso? Era um meio de comunicação das Forças Armadas, que havia a fonia e a telegrafia. E eu na tropa fui realmente radiotelegrafista. Embora não utilizasse muito a telegrafia, utilizei mais na formação em Portugal continental, do que no ultramar, que estive em Moçambique, e era mais pela fonia, porque tínhamos que lidar com outras coisas, mas a minha especialidade realmente é telegrafista. E hoje tem rádio em casa? Sim, tenho rádio no carro e tenho rádio na mesa de cabeceira para ouvir as notícias da manhã, as notícias das 6, a oração da manhã, antes das 7, que é aqueles 2 minutinhos antes das 7, uma reflexão, e depois as notícias das 7, e depois normalmente levanto. Pronto, começa o meu dia, a atividade, mas tenho na mesa de cabeceira. O rádio é como que o ponto de partida para começar o dia. É bom começar o dia, depois já saber o que é que se está a passar cá na rua. Então eu vir para a rua já preparado para o que eu der e ver. Inclusive para o tempo, não é? Que também costumam falar sobre isso. Também para o tempo, também gosto de saber que tempo é que vai fazer ao longo do dia, e também dão algumas indicações, embora não de muito pormenor, depois vamos à procura das outras. Mas pelo menos para as primeiras impressões utilizo isso. Qual é que era a importância da rádio antigamente na sua vida, e atualmente qual é a importância da rádio? Ora bem, a rádio antigamente era muito importante na vida das pessoas, mais do que agora, porque como nem toda a gente tinha televisão, a televisão veio em 57, mas depois até se generalizar nas famílias, demorou muitos anos, não é? E a rádio é que era uma coisa que estava logo ali, e toda a gente, de uma maneira geral, toda a gente tinha pelo menos um rádio em casa, num determinado sítio na casa, e depois tinha os tais transitores pequenitos que às vezes se levava para o trabalho, ou para onde íamos levavam. Mas sempre foi muito importante, e ainda continuo a sentir e a pensar que a rádio continua a ser importante na vida das pessoas. Não podemos levar a televisão para todo lado, pelo menos, embora já haja as portáteis e com uma antena especial e não sei o quê, mas a rádio continua a ser a companhia de muita gente, e sobretudo doentes, que eu conheço muitas pessoas que ao longo da noite falam, porque as rádios também têm programas voltados para as pessoas que estão ou acamados ou mais por casa, e para não estarem sempre a ver as novelas e as televisões, não é? Utilizam muito a rádio. Eu tenho ouvido muitos programas desses, até quando tenho reuniões longe, e depois de regresso para casa ouço algumas coisas do que se vai passando também nesse sentido. E também faz parte do meu dia-a-dia. Ao fim e ao cabo, sempre que saio, sempre tenho algumas reuniões, e ainda tenho algumas, ainda continuo a ter, e preciso de uma companhia depois de regresso. Ok. A rádio para si é?
Faz parte da minha vida, é um componente, é mais um componente, mais uma ajuda para me manter atualizado e com vontade de continuar a lutar pelos meus objetivos, que são, pelo menos a grande parte deles, são a favor da comunidade. Não é? E até mesmo para isso. Okay. Muito obrigada, Sr. Mário, pelas suas palavras e pela sua reflexão. Rádio Rural. Um programa de informação e divulgação ao serviço da agricultura. Não voltámos a 1970, mas por momentos quase parecia, certo? Entre discos pedidos com a recordação de músicas que já não ouvíamos há tanto tempo, transmissão de notícias de forma concisa e focadas no essencial, momentos de oração, momentos de reflexão sobre os desafios de dia a dia, momentos de paródia para sorrir quando menos se espera. A rádio define a rotina do dia a dia, dos pais que levam os filhos à escola, das pessoas que saem tarde do trabalho e anseiam o regresso a casa, daqueles que já estão em casa impossibilitados de sair e de tantos outros. A rádio acompanhou e continua a acompanhar a vida e o dia-a-dia de cada um de nós e de uma forma mais ou menos presente. Não passa despercebida nem aos mais novos. Mais prática que a televisão, mais versátil, mais interativa e cada vez mais próxima. Obrigada à rádio por continuar connosco e por continuar a animar os nossos dias.